noite, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José. E esse é o Centro de Espiritualidade Josefina, que fica em Apucarana, no estado do Paraná. E nós, hoje, dia 19 deste mês de setembro, nós queremos continuar as transmissões começadas no mês passado, dia 19 de agosto, marcando assim, nesses dias 19, a presença, a importância, a missão, a pessoa de São José. Bem-vindas e bem-vindos todos vocês. Estamos aguardando o Frei Lucas, que vai conduzir este momento nosso de formação e de conhecimento aqui no Instagram da Congregação dos Oblatos de São José, do Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana. Eu sou o Padre Mauro e a nossa ideia, o nosso projeto é todos os dias 19 de cada mês a gente se encontrar através das redes sociais. Por enquanto estamos no Instagram, nos encontrar para partilhar algumas ideias, partilhar algumas impressões, alguns princípios, alguns conhecimentos a respeito de São José, o Pai de Jesus. Aguardamos um pouquinho mais o Frei Lucas Raul de Farias, ele que é também religioso oblato de São José, estudante de teologia. E vamos começar essa transmissão falando um pouco, pensando um pouco, conhecendo mais a respeito de São José, o esposo de Maria e o pai de Jesus. Hoje o nosso tema será São José nas Escrituras, o que é algo muito importante, porque é a fundamentalmente é a base da onde nós partimos os conhecimentos, as considerações, os desenvolvimentos em torno da figura, da pessoa e da missão de São José. É muito importante para você que você participe conosco deste momento, porque isso amplia o conhecimento, aprofunda a visão e amplia também o nosso horizonte. Afinal de contas, a gente não pode dizer que ama se a gente ainda não conhece. Então isso se aplica a pessoas, mas se aplica também aos personagens que compõem a nossa identidade de fé. E São José compõe decididamente a nossa decisão de fé. Estamos aguardando só mais um minuto que o Frei Lucas entre na transmissão, para que nós possamos, assim, começar esse momento, como eu disse, de conhecimento, de aprofundamento, de amplitude da presença, da pessoa, da missão de São José. Aqui em Apucarana, a Congregação dos Oblatos de São José tem um santuário, Santuário São José. Um santuário que existe há muitos anos. Há muitos anos ele é um ponto de referência para a devoção, para a formação, para o conhecimento do esposo de Maria, do pai de Jesus. Frei Lucas conosco agora na transmissão. E bem-vindo, Frei Lucas, como bem-vindo todos aqueles que até agora e a partir de agora nos acompanharão. Boa noite. Olá, Padre Mauro, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Finalmente consegui entrar aqui na live e vi pessoas aí já, amigos, né? O Marquinho, a Ruth, o Frei John e outras pessoas queridas que estão nos acompanhando. E eu gostaria de fazer um pedido desde já para você. A gente gosta de compartilhar coisas, né? Seja coisas positivas, então acontece uma coisa bacana na nossa vida, a gente pode compartilhar com os amigos, contar para a vizinha,
às vezes coisas negativas também, né? A gente gosta de passar algumas coisas para frente, mas está aqui uma oportunidade boa de você compartilhar algo legal, algo positivo. Essa live sobre São José nas Sagradas Escrituras. Então, aproveite esse momento, antes do Padre Mauro iniciar a sua fala, clique no aviãozinho ali embaixo e já envie para vários seus amigos. Envie para os seus amigos, para aquelas pessoas que você acha que gostaria de estar nesse momento, que gostaria de participar desse momento. Afinal, a gente está no mês da Bíblia e é importante a gente refletir, se aprofundar nesse tema, se aprofundar na palavra de Deus, para amarmos cada vez mais a igreja, as Sagradas Escrituras, o próprio Deus e São José, que é o tema dessa nossa live de hoje, tá bom? Então faz isso, por gentileza, compartilhe com os seus amigos. Então, nós estamos já desde o mês passado com essa live, a live formativa de São José, promovida pelo Centro de Espiritualidade Josefino Mareliana. E esse centro é parte da congregação dos Oblatos de São José. A congregação, que é um instituto religioso da Igreja Católica Apostólica Romana e que tem como carisma apostólico, ou seja, que tem como a sua missão, entre outras coisas, difundir o conhecimento e a devoção a São José. E o motivo da congregação ter essa missão é muito simples. O nosso fundador apontou São José como o modelo da nossa vida. Ele é o nosso modelo de fé, ele é o nosso modelo de vida. Recentemente nós tivemos o ano de São José proclamado pelo Papa Francisco, e a partir disso muito se produziu, sobretudo no campo da devoção, da liturgia e também no campo teológico, desculpe. Mas São José continua ainda sendo uma presença um pouco nebulosa no meio da igreja e no meio dos cristãos. Por isso, aconteceram várias iniciativas nesse ano de São José, mas é preciso que a gente continue empreendendo novas iniciativas para conhecermos cada vez melhor o guardião do Redentor. E é nesse sentido que acontecem essas lives propostas pelo Centro de Espiritualidade todos os dias 19. Então, todo dia 19 a gente tem um encontro marcado aqui. O convidado de hoje é o Padre Mauro Negro. O Padre Mauro Negro é religioso da Congregação dos Oblatos de São José há 40 anos. 40 anos não são 40 dias, hein? 40 anos. É presbítero há 34 anos. E nesses 34 anos ele desempenhou diversas funções, atribuições na província. Ele foi assessor de ensino religioso, foi vice-diretor de escola, vigário paroquial, pároco, formador de jovens religiosos da congregação e por quase 20 anos foi professor de uma das mais importantes faculdades de teologia do Brasil, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e lecionou também em outras instituições. Desde março, o Padre Mauro Negro está na função de padre provincial dos Oblatos de São José, ou seja, ele quem coordena, quem anima os Oblatos de São José no Brasil. Padre Mauro, mais uma vez, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Frei Lucas. Boa noite a todos vocês. Isso aí. Bom, o Padre Mauro, a gente vai fazer aí umas perguntas e você vai respondendo essas perguntas para a gente. Eu tenho certeza que são dúvidas que esse povo que está nos acompanhando tem também, nossas dúvidas, e você vai nos ajudar a desvelar um pouco essa figura de São José nas Sagradas Escrituras. É interessante. Isso. É interessante a gente perceber, Padre Mauro, eu acredito que no que se refere à Mariologia, que é mais conhecida do que a Josefologia, o Concílio Vaticano II ele propôs uma virada copernicana. Então, se antes a Mariologia se preocupava com aspectos biográficos de Maria, se preocupava com aspectos passionais, o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, no capítulo 8º, ele diz que é preciso a gente voltar às Escrituras, é preciso voltar à tradição e reconhecer Maria dentro da história da salvação.
por isso voltar às fontes. Nesse sentido, Padre Mauro, eu pergunto para o senhor, qual é o lugar de São José nas Escrituras? Frei Lucas, a sua introdução foi muito importante, porque você tem toda a razão. A ideia que se tinha, e eu não vou dizer que era um erro, não era um erro, mas a ideia que se tinha a respeito do personagem Maria, mãe de Jesus, era uma ideia que não estava dentro da história da salvação. Era uma ideia meio que assim deslocada da história. O mistério de Maria era algo que não tocava o fato da vida, do cotidiano, dos encontros, dos desencontros entre pessoas e situações. Então, o Concílio Vaticano II fez essa, como você disse, virada copernicana, quer dizer, mudou o foco, o centro, que passou a ser a Sagrada Escritura e o que a ela está ligado, a tradição da Igreja, de um modo muito especial. No caso de outros personagens bíblicos também, a gente pode falar dos apóstolos. Hoje nós temos uma visão muito mais histórica dos apóstolos, Paulo, Pedro, os outros, e certamente de José. Então, a Sagrada Escritura fala de José. A Sagrada Escritura, ela propõe José. A Bíblia, o Novo Testamento, mas não só o Novo Testamento, também no Antigo Testamento, não fala de José, o esposo de Maria, o pai de Jesus, de modo direto. Isso é muito óbvio. No Antigo Testamento, Jesus não havia nascido ainda, então é claro que não pode falar de José, não pode falar de Maria, mas a previsão destes personagens, e no nosso caso, a previsão de José, ela já está ali esboçada no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, no capítulo 7. Segundo livro de Samuel, no capítulo 7, já tem uma menção a alguém especial que vai se assentar no trono de Davi. E esse trono de Davi será ocupado por esse alguém especial, que é um descendente de Davi. Ora, esse descendente de Davi, claramente é Jesus. Mas esse Jesus, ele precisa nascer na família de Davi. E aí, então, na genealogia de Jesus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 16, se apresenta, se argumenta, se propõe todos os antepassados de Jesus. Isso passa pelo rei Davi e isso vai até José. Então, embora José não seja mencionado de modo explícito ali no Antigo Testamento, mas ele já está presente através de uma profecia relativa a Jesus. Profecia essa que se cumpre no Evangelho, segundo o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, e que é expressa na genealogia. Depois tem uma outra passagem, ali do livro do Gênesis, naquele episódio, quando os irmãos de José do Egito, que não é, obviamente, o mesmo José, esposo de Maria e pai de Jesus, é o José, filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão, quer dizer, muitos séculos antes de Cristo. Então, este José do Egito estava justamente lá no Egito e recebe os seus irmãos. E o faraó, então, na hora que lhe era pedido alguma coisa ao faraó, o rei do Egito, o faraó dizia, ide a José. Então, esta frase, ide a José, que se aplicava ao José do Egito, tantos séculos antes do nosso José, ela é transposta, ela é levada para o personagem José. E nós muitas vezes dizemos na nossa prece, na nossa oração,
no nosso modo de abordar o personagem, esposo de Maria e pai de Jesus, José, nós também dizemos, ide a José. Então veja, José está já internamente, ele já está subentendido em algumas passagens do Antigo Testamento. E o lugar que ele ocupa, fundamentalmente, é no Novo Testamento. De modo especial, eu digo, 3 momentos, 3 lugares. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1 e no capítulo 2. No capítulo 1, a anunciação feita a ele, a José. Depois, o nascimento de Jesus e a apresentação dos magos e a fuga para o Egito e o retorno. Um outro lugar, o segundo lugar, que me parece bastante importante, em que José aparece, é em Lucas, de modo especial no capítulo 2, do nascimento de Jesus, com a visita dos pastores e a apresentação no templo e a perda e o reencontro de Jesus no templo. E um terceiro lugar, em que José também aparece, é em 2 passagens do Evangelho segundo João, quando Jesus é explicitamente reconhecido como filho de José. Eles perguntam, não é esse daí, Jesus, filho de José? Então, ele tem muita presença na Bíblia, na Sagrada Escritura. É que a gente, às vezes, não percebe, mas ele, seguramente, está muito destacado na Sagrada Escritura, Frei Lucas. O Martinho colabora aqui com a gente, ele disse que uma compreensão muito bonita dessa transposição do José do Egito ao José guardião do Redentor estão descritos nos mosaicos da entrada norte do Santuário de Aparecida. Eu estive lá há algumas semanas com um grupo, inclusive muitos da minha amada ex-paróquia Nossa Senhora de Loreto, e eu estive lá e estivemos juntos, fizemos uma visita muito, muito rica, e esses mosaicos lá do Santuário de Nossa Senhora Aparecida têm essas figuras extraordinárias montadas ali pelo grande artista Marco Ivan Rupnik, e ali tem este momento em que José do Egito é apresentado e nós vemos também ele como uma antevisão, uma antecipação do José, esposo e pai do Novo Testamento. Obrigado. O senhor então respondeu já uma pergunta que eu iria fazer, era se São José ele estava apenas no Novo Testamento, ou seja, de alguma maneira ele estava presente já no Antigo, uma espécie de antevisão. O senhor respondeu isso. Mas nesse sentido ainda, algo que me chama a atenção no povo bíblico é a capacidade que eles têm de enxergar a história com os óculos da fé. Então, uma instabilidade política ali do rei de Judá, que ora apoia a Babilônia, ora apoia o Egito, causa uma deportação. Esse povo entende que aquilo é fruto da sua infidelidade. Compreende a luz da fé. Então, Sim. Quais são as visões que São José nos oferece em relação à ação de Deus nos fatos, na história? Essa é uma questão muito importante, Frei Lucas, porque nós temos uma certa tendência de ver a fé como uma experiência íntima, bastante subjetiva. Então, está quase que nas expressões das fantasias. De maneira que, inclusive no caso de José, ainda no caso de José, tem um certo, eu vou dizer, um certo agravante por causa dos sonhos ali citados no Evangelho segundo Mateus. Então, isso tudo parece que é uma coisa assim interior e acontece sempre na vontade das pessoas ou no sentimento dos indivíduos. Você lembrou muito bem, e você sabe que eu fui professor de História de Israel há tantos anos, e eu gosto demais desses temas históricos. Realmente, nós vivemos em um mundo no qual a política, a sociedade, os conflitos,
os acordos. Isso tudo é constante. Dizer que nós não somos criaturas políticas, eu não estou dizendo partidárias, mas pessoas que dependem do relacionamento humano, do relacionamento social. Isto é política. Nós sempre fazemos política. Então, às vezes, as escolhas que a gente faz não são as melhores. Ou, realmente, podem ser as melhores. Eu não digo escolhas de candidatos, não. Eu estou dizendo escolhas de ação. E aí, José, você cita José. José, ele tem uma característica que me parece extremamente fundamental. Ele é um homem decidido. Bom, antes de ser decidido, ele é observador. Porque uma pessoa não pode, assim, simplesmente sonhar sem antes ter se colocado a pensar. Existe na literatura muitas descobertas, até científicas, que foram feitas quase que em sonho. Mas os seus descobridores, eles antes pensaram. E pensaram muito. E aí o sonho é como que uma resposta a tudo aquilo que eles antes pensaram, tentaram solucionar, buscaram caminhos para progredir. Então, veja, o próprio José, ele vendo a situação ao seu redor, seguramente ele pensa, ele busca soluções. Então, o sonho vem como uma resposta. O anjo de Deus, eu não estou negando que o anjo de Deus tenha interferido, mas o anjo de Deus vem ao encontro de um homem que é possível. Um homem que está aberto. E não alguém qualquer. Não, é alguém que estava predisposto a fazer a história acontecer. Que estava predisposto, que estava disponível a ir para frente. Por isso que eu já manifestei algumas vezes, pode ser que alguém já tenha me ouvido dizer isso, eu gosto muito daquela imagem de São José dormindo. Eu acho muito bonita, muito confortante aquela imagem. Mas ao mesmo tempo que ela me causa conforto, encantamento, ela também me preocupa. Porque ela passa uma ideia de que basta a gente dormir para as coisas acontecerem. Tá, nós vamos dormir, nós vamos dar o tempo para Deus falar, mas nós vamos acordar, levantar e agir. Então, José, no meio das contradições, ele precisa assumir uma postura, ele precisa decidir. E quando a gente decide uma coisa, nós deixamos 1000 outras coisas. José decidiu socorrer Maria, socorrer Jesus, fazer a história caminhar. E é por isso que a história caminhou. E é por isso que a igreja existe e é por isso que nós estamos aqui. E em vez de ficar resmungando, mas não vai dar tempo, mas eu estou com sono, mas eu sempre fiz assim, eu tenho que mudar, eu sempre fiz assim. Então esse conforto, essa zona de conforto da gente, muitas vezes é o que impede a ação de Deus. Porque Deus age, Frei Lucas, e você sabe, e aqueles que estudam teologia, Deus age na história, age na inteligência das pessoas, no afeto de cada um, mas também na história que a gente vai fazendo. E José é profundamente a história de Deus na vida de uma pessoa, na vida de um povo, Frei Lucas. Isso tem implicações importantes, né, Padre Mauro? Porque também no campo da moral, acredito. Quando José, lá nessa perícope da vocação de José, né, Mateus 1, 18 a 25, quando ele vai dormir pensando nessas coisas que estavam acontecendo, ele faz um discernimento. Ele entra naquilo que a Gaudium et Spes 16 chama de o sacrário secretíssimo do homem, onde ele se encontra com a voz de Deus. E a partir desse seu discernimento, ele toma a decisão de acolher Maria e de proteger a vida dela e do menino.
Eu acredito que hoje há uma tendência rigorista, assim, na nossa pastoral em relação à moral, que substitui consciências, por vezes. Mas São José, quando... o senhor falou de São José dormindo, né? Mas essa imagem de São José dormindo, que entra dentro do seu coração, entra dentro desse sacrário secretíssimo da sua consciência, escuta a voz de Deus e a partir disso age, acredito que ensina para a gente muita coisa. De também ter essa sensibilidade, sabe? Muitas vezes, de educar a nossa consciência, de educar a consciência, de como pastoralistas, agentes de pastoral, e muitos que estão nos acompanhando aqui são, ajudar as pessoas na formação da sua consciência. E Sabe, depois, sim. sim, 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 diga, Frei. Não, não, pode continuar, pode ser. Não, eu queria lembrar um fato, Frei Lucas e outros que me acompanham. Quando eu comecei há 40 e poucos anos na formação, no processo formativo, eu entrei para ser formado para a vida religiosa e para o presbiterato, a gente falava muito de formação da consciência crítica, para que a gente não reagisse volitivamente, passionalmente. E hoje está muito em moda uma reação assim emotiva. A gente não considera, a gente não pondera as coisas. Então, eu achei essa observação sua de que São José coloca na sua inteligência, coloca no seu coração, aonde o afeto humano existe de modo mais original. Então, ele coloca tudo isso, ele faz um discernimento. Ele tenta entender o momento e o que ele deve fazer naquele momento. Você falava muito bem que hoje nós estamos num momento talvez um pouco legalista, né? Porque você já percebeu que tem lei para tudo? Tem lei para entrar e para sair, para ficar, de que jeito? A gente sempre lança a mão da lei, quando deveria existir algo mais profundo. Deveria existir os valores, aquilo que a gente realmente crê e que cria a nossa identidade. A identidade de José, Frei Lucas e todos aqueles que nos acompanham, é de um homem justo. O Evangelho de Mateus, no capítulo 1, fala: José era justo. Isso quer dizer que era um homem que estava dentro da história e que tinha assumido os valores do seu povo, do povo de Israel. Ele percebia o seu papel nessa situação, porque ele era da descendência de Davi. Então ele tinha sangue real, como nós dizemos, né? Hoje nós estamos aí na transição do governo não, na transição ali do Estado da Inglaterra, né? De uma rainha para um rei. Então, o sangue real. José tinha o sangue real dos judeus, dos filhos de Judá. E ele sabia, então, o seu papel. Claro, ele sabia até onde a sua inteligência e a sua percepção lhe permitiam. Então, ele tinha que também decidir. Ele não reage apenas passionalmente. Ele age com clareza e com decisão. Eu tenho certeza, Frei, que isso é uma coisa muito boa para nós e para a nossa posição na sociedade e na história. Exato. O Papa Francisco fala da coragem criativa, né? Então é importante a gente Coragem resgatar isso. criativa. Coragem criativa. Isso. E Padre Mauro, hoje a gente vê uma difusão grande de materiais devocionais acerca de São José. É muito acentuada essa dimensão da devoção. E nesse meio tem surgido algo interessante, que é o São José como o santo das causas impossíveis. Orações a São José como o santo das causas impossíveis.
Como que o senhor vê isso? O São José realmente é o santo de fazer as coisas impossíveis acontecerem? Com o trabalho. Com o trabalho e com a criatividade. Com o trabalho, com a criatividade e com a decisão. Com o trabalho, com a criatividade, com a decisão, com a inteligência. E tudo isso num ambiente de fé. Porque eu sei, por experiência pessoal, que São José faz as coisas difíceis tornarem-se possíveis. Eu sei, realmente. Eu experimentei isso mais de uma, duas vezes. Agora, para que isso acontecesse, eu também precisei ter criatividade, eu precisei ter decisão, eu precisei também perceber o que estava acontecendo. Então, cuidado para nós não entendermos São José como um mágico que tira um coelho da cartola. Né? Não, São José não tira soluções mágicas de um chapéu fantástico. Não, São José, ele faz, sim, as coisas impossíveis, se bem que isso é um conceito tão amplo, né? Tão assim, tão difícil de entender, coisas impossíveis. Mas ele faz, sim, situações difíceis, humanamente difíceis, ele faz elas serem, eu diria, superadas. Não da maneira como a gente deseja, mas da maneira, certamente, como devem ser superadas. E essa é a minha experiência. As duas, três vezes que eu pedi a José uma solução que eu não conseguia compreender de modo claro, ela veio, a solução veio, mas exigiu de mim também algum tipo de decisão, de ação, de disposição. Então, eu penso que sim, São José é o homem dos impossíveis. Veja, era impossível fugir de Herodes. José era um refugiado político. E José, ainda assim, com muita dificuldade, ele foge de Herodes e vai para o Egito, aonde lá ele passa um tempo com Maria e seu filho Jesus. Era impossível que José retornasse. E ele retorna, porque ele tem decisão, criatividade, ele tem resistência, ele faz acontecer. Se era impossível para José ir para a Judéia, aonde seria, me parece, óbvio que ele fosse, mas lá na Judéia reinava o filho de Herodes o Grande, que era tão cruel quanto o próprio pai. Então José, ele vai para Nazaré, a região norte do país, na região da Galileia. Então aquilo que era impossível se torna possível, porque José permite a ação de Deus, com criatividade, com decisão, com inteligência e discernimento. Muito importante isso, Frei Lucas, muito importante. Legal. Para quem está chegando agora, nós estamos numa live formativa do Centro de Espiritualidade Josefina Mareliana, promovida aos dias 19, porque o dia 19 é o dia dedicado a São José, já que 19 de março nós celebramos a solenidade de São José, esposo de Maria, pai de Jesus. E interessante, Padre Mauro, você falar sobre isso, porque Deus age realmente na história através dos seres humanos, através do nosso esforço, da nossa luta, da nossa inteligência, tudo isso que foi dado por ele, não é verdade? E quais são as dificuldades, então, que o senhor acredita que nós encontramos hoje para compreender a figura de São José e a importância de São José dentro da história da salvação? Excelente questão. Bom, são muitas as dificuldades. A primeira dificuldade de todas é a gente não usar a Bíblia. Porque quando a gente não usa a Bíblia, a coisa não dá para entender mesmo, né? Essa é a primeira dificuldade. Agora, mesmo usando a Bíblia, duas são,
eu acho, as dificuldades. Primeiro nós não somos do povo judeu. A maioria de nós aqui somos de família e de tradição cristã. Então, nós não nascemos dentro da fé judaica. Nós não frequentamos a sinagoga, nós não conhecemos o hebraico, a língua de Jesus, é claro, a língua de Jesus, o aramaico, a língua daquele tempo que eles usavam. Nós não sabemos das festas, dos comportamentos que se tinha em sociedade, em família, na religião judaica, na fé de Israel. Então, primeiro, nós não somos pessoas que estamos dentro do contexto histórico. E a outra dificuldade está muito ligada a esta que eu acabei de dizer. Nós não somos daqueles que receberam os textos bíblicos pela primeira vez. Os textos bíblicos que nós os temos aqui, do Novo Testamento, os evangelhos, de modo especial os evangelhos que citam o personagem José, que são os evangelhos de Mateus, Lucas e João. O evangelho de Marcos cita de modo indireto José, chamando Jesus de carpinteiro. Então, por causa de José, certamente, né? Mas esses evangelhos, o Mateus, o Lucas e o João, eles foram escritos no século I da nossa era, num mundo que não é mais o nosso. Então, nós temos que mudar a nossa cabeça, nós temos que pensar, ou pelo menos tentar pensar a partir do que eles, os daquele tempo e daquela circunstância social e religiosa, como eles pensavam, como eles viam a história, a sociedade, enfim, os comportamentos. Vou dar um exemplo. O matrimônio, como ele era entendido na época de Jesus e na época também de Maria e de José, certamente é muito diferente de como nós o entendemos hoje. Então, fazer paralelos, comparações, como se o matrimônio daquele tempo entre os judeus, eu me refiro indiretamente aqui ao matrimônio de Maria e de José, não é a mesma coisa que um matrimônio hoje católico, ou um matrimônio, um casamento apenas social, civil, legal. De maneira que o modo como nós entendemos os fatos, os personagens, as reações das pessoas citadas no texto são muito diferentes do que hoje nós podemos pensar, podemos sentir. Então eu vejo, Frei Lucas, eu vejo assim, não apenas na questão de José, de Jesus, de Maria, mas de todo o Novo Testamento, eu vejo esse desafio para aqueles que conhecem um pouco mais a Escritura, tentar propô-la com o contexto histórico e social que ela pressupõe, para aqueles que ouvem possam compreender melhor a realidade e a situação, Frei Lucas. Eu estou vendo que o senhor tem no seu cenário uma imagem bonita de José com Maria. Muito bonita. Aliás, é uma imagem que me surpreendeu. Essa imagem aqui, ela foi escolhida pelo padre Zé Antônio Bertolin, que é o diretor do Centro de Espiritualidade, e ela é uma das imagens que estão à mostra aqui na exposição iconográfica que nós temos, uma vasta exposição iconográfica de coisas muito interessantes, bonitas e interessantes. E essa imagem me chamou a atenção, porque quando eu fui pegá-la, eu percebi que ela tem duas partes. Ela tem a parte de Maria e a parte de José. Eu pensava que era uma coisa só, mas são duas. E elas se encaixam. Então, é realmente muito bonito a maneira como a imagem se forma, né? Eu não sei se eu estou fazendo certinho aqui,
Mas é mais ou menos assim, né? Descer um pouquinho mais aqui, né? Assim. Então, é mais ou menos assim, ó. É uma coisa muito bonita, uma imagem muito bonita, Frei Lucas. Eu gostei, ela é muito expressiva, muito expressiva. Realmente expressiva. E eu falei dela justamente porque estão aí os santos esposos. A gente fala muito, historicamente, a igreja sempre dedicou uma particular atenção à Virgem Maria. E eu não quero estabelecer nenhuma rivalidade entre os dois, não é essa a questão. Mas, às vezes, vou dar um exemplo. Eu conheço um padre e ele fala muito de Maria, muito, muito, muito mesmo. Só que ele fala de uma maneira que parece que Maria esteve sempre sozinha, sabe? Enfrentou todas as vicissitudes sozinha. Por que se fala tão pouco, Padre Mauro, sobre São José? Outra situação histórica, Frei, e é uma situação muito antiga. Ela começou por um fato. Entre os cristãos, aqui os cristãos, e entre os do povo judeu, da onde vem Maria, José e Jesus, entre eles, muito cedo, houve conflito. São Paulo, na carta aos Romanos, ele cita a rejeição do povo de Israel em relação ao mistério de Cristo. O mistério de Cristo foi rejeitado pelo povo de Israel. Paulo cita isto. Embora os primeiros personagens da igreja fossem todos eles deste povo, do povo de Israel, Maria e José eram judeus, Jesus professava o judaísmo, os apóstolos, mas muito rapidamente houve, assim, a oposição, não a comunhão, mas a oposição. E essa oposição, ela se manteve durante muitos, muitos, muitos séculos. E chegou num momento, no século V da nossa era, que a figura de Jesus, foi colocada em dúvida. A figura de Jesus humano. E quando se fala de Jesus humano, se falava da natureza humana de Jesus. Então, um concílio, aliás, dois concílios, o concílio de Nicéia, no ano 325, e o segundo concílio de Constantinopla, no ano de 381, então, perdão, foi no século IV, não no século V, desculpe, foi no século IV. Então, esses dois concílios reforçaram a verdade da nossa fé, de que Jesus é de uma natureza humana. E a natureza humana de qualquer pessoa vem através da mãe. Então a figura de Maria foi muito, muito, muito valorizada. Foi ali que ela começou a ser declarada mãe de Deus, porque Jesus é Deus. E pelo fato de que havia uma oposição muito grande entre o judaísmo e o cristianismo, não uma comunhão, mas uma oposição, então a origem histórica de Jesus, vejam, a origem histórica de Jesus, porque Jesus é historicamente um filho de Israel, um hebreu, um judeu, nascido em Israel, na Judéia, isso tudo foi deixado de lado. Isso tudo foi esquecido. E com isto foi esquecido José. Porque José é todo ele história de Israel. É todo ele prática judaica. É todo ele expressão do povo da aliança do Antigo Testamento. E essa situação, ela perdurou até meados do século passado, para a gente ter uma ideia, até, vamos colocar assim, a primeira metade do século XX, até a primeira metade do século XX, essa natureza histórica de Jesus, da qual José é fundamentalmente a expressão melhor, essa natureza histórica do Jesus judeu, filho de Israel, do povo da aliança, ela foi esquecida. E na primeira metade do século XX, isso foi valorizado. Valorizado, e agora nós podemos
declaradamente dizer que Jesus é filho de José, além de filho de Maria. E eu sei o que você está dizendo, Frei Lucas, porque eu também muitas vezes já ouvi falar de maneira muito bonita, de maneira muito bela a respeito de Maria, mas ela me parece uma mulher solitária, profundamente sozinha e até abandonada, porque ela parece que não teve marido. Então, isso é um problema, porque é aquele modo de ver fora da história. E nós que buscamos fazer teologia e buscamos fazer uma pastoral e uma devoção com algum elemento teológico que é profundamente ligado à formação da consciência, da maneira de ver e de crer, nós precisamos lembrar disso. Nas minhas aulas que eu propunha, eu buscava sempre estes vieses. E eu espero que outros também busquem esta compreensão do mistério de José e de Maria, juntos em relação a Jesus. Jamais a maternidade de Maria será tirada, mas é importante lembrarmos a paternidade de José, na formação da personalidade de Jesus. Eu questionei certa vez esse padre, né? Eu falei, padre, mas o senhor não fala de São José? Onde que está São José nessa história? Ele falou, São José, coitado, entra mudo e sai calado. Eu quase rasguei minhas vestes, né? Eu falei, blasfêmia. Mas Para a mim, igreja, realmente é uma bobagem isso daí. Com todo respeito, é uma bobagem. Porque não, a gente não fala só com a boca. A gente fala com o olhar. Você sabe muito bem, Frei, e todos os que aqui estamos, que nós falamos com o olhar. Nós falamos com o gesto de mão. Nós falamos com o silêncio. Então, dizer que São José entra mudo e sai calado, não. Ele deu o nome a Jesus. E o Evangelho mesmo diz, o Evangelho de Mateus, ele o chamou com o nome de Jesus. Então, se não tem uma frase literal dele, mas também não tem frases literais da maior parte dos apóstolos, e nós os celebramos. Não tem frases literais de muitos personagens importantes no Novo Testamento, e nós os valorizamos. Então, eu creio que foi uma brincadeira deste colega do magistério, né? Realmente, ele foi infeliz nesta observação. até porque a igreja reconhece a importância de São José. Tem como o senhor falar um pouquinho para a gente de que modo a igreja reconhece a importância de São José? Através dos primeiros escritores cristãos, e nós teremos aqui nesta série de apresentações, nós teremos também algumas narrativas dos primeiros, algumas ideias, algumas propostas dos primeiros escritores cristãos, o chamado grupo da patrística. Patrística vem de patres, os pais da igreja. Então eles falaram muito, muito e muito de José. A maioria de modo explícito e alguns de modo implícito. Mas a igreja reconhece primeiro através deste modo. Depois a igreja reconhece através da teologia feita em torno de São José. E vários santos, a partir do século XII, começaram a escrever. Até o século XII, alguns santos que foram parte da patrística e outros que já estavam fora do período chamado período patrístico, falavam também de São José. No século XII, XIII, XIV, começaram a grandes teólogos falar, expor, explicar, usando o personagem José. A partir do século XVII em diante, muito mais se falou de São José. E no início do século XVIII, começaram as palavras oficiais da igreja, os documentos a respeito de São José. Eu lembro que o Papa Pio IX, o beato Papa Pio IX, falou de São José, outros também falaram, Leão XXIII, João XXIII, Paulo VI,
O João Paulo II foi aquele que, de modo muito mais explícito e aprofundado, propôs o personagem São José numa importante Constituição Apostólica, chamada, aliás, Carta Apostólica, chamada Redemptoris Custos. E, recentemente, o Papa Francisco, ele apresentou a Carta Apostólica, a carta chamada Patris Corde, declarou um ano, propôs um ano de São José, fez catequeses a respeito de São José. Então, o magistério da Igreja tem falado muitas coisas de São José. Porém, ainda falta muito para o povo de Deus conhecer São José. Porque a minha experiência, a gente vai procurar numa livraria uma edição, um exemplar da Carta Apostólica, da Exortação Apostólica Redemptoris Custos, do João Paulo II, é raríssimo a gente encontrar. Pode ser que agora, depois do ano de São José, a gente encontre. Mas até este ano de São José, a gente nunca encontrava. Quer dizer, parece que o José, ele é querido pelas pessoas, mas não tanto. Padre Tarcísio Stramari, que foi o maior entendido de São José no século XX, e até há 3 anos atrás, quando ele faleceu, Padre Tarcísio Stramari era dos Oblatos de São José, ele sempre dizia que quando ele encontrava alguns bispos, e os bispos sabiam que ele era um importante estudioso de São José, então o Padre Tarcísio perguntava: quantas igrejas de São José o senhor tem na sua diocese? Quantas capelas o senhor tem de São José na sua diocese? Quantas vezes o senhor fez algum destaque numa festa de São José, do personagem São José, como a igreja propõe? Quantas vezes o senhor leu a Redemptoris Custos? Então ele fazia um monte de pergunta, meio que assim de modo cômico, para que o bispo se tocasse, que não basta dizer que ele tem muita devoção de São José. Ele tem que ter decisão em fazer José ser conhecido e amado. Frei Lucas. A gente está aqui nessa atividade do Centro de Espiritualidade, Josefino Mareliana, e o Padre Bertolin define como um espaço onde se aglutina o conhecimento sobre São José, se produz conhecimento e se difunde o conhecimento sobre São José. O que fazer, do ponto de vista prático, a nós que estamos aqui hoje? O que fazer para a gente conhecer São José e como propor São José ao povo cristão? Primeiro, participar dessas lives. Primeira coisa. Depois, os oblatos de São José, irmãos, padres, as irmãs oblatas de São José, os leigos que estão ligados a todo este trabalho, este projeto, todos devemos falar mais de São José, propor São José e ler. Você citou o Padre Zé Antônio Bertolin aí agora há pouco. O Padre Zé Antônio Bertolin tem diversas obras escritas a respeito de São José. E, inclusive, eu estou sabendo, eu não sei se eu devia falar, né? Ele que me perdoe. Mas eu sei que ele está fazendo uma outra coisa bacana e diferente a respeito de São José, que ele vai propor daqui a algum tempo para nós. Mas faz de conta que eu não falei, tá? Mas ele já tem algumas coisas, e muito boas. Nós temos todos os meses a semente de espiritualidade josefina, que é proposta por este centro de espiritualidade. Quer dizer, nós temos material, a gente material tem bastante. Agora, tem gente que tem dificuldade de ler ou não tem a prática da leitura. Eu lamento isso. Então, para aqueles que não têm, e para aqueles que têm também, participem de momentos como este daqui, que nós estamos tendo. Já é alguma coisa. Depois, difundamos também a ideia de José, falemos de José, tenhamos os sinais de José, como, por exemplo, uma imagem de São José.
Eu, outro dia, descobri, assim, com espanto, que na capela da Casa Provincial não tinha uma imagem de São José. Tem quadro de José. José está ali, desenhado, belamente pintado, de maneira muito bonita, pelo nosso confrade, o padre Edson Iqueda. Mas não tem uma imagem. Não tinha, porque agora tem uma imagem de São José. Então, eu tenho certeza que esses são alguns caminhos que a gente pode, que a gente pode seguir, né? Além daquelas devoções, aquelas orações, né? O padre, meu confrade aqui do Santuário São José de Apucarana, o padre Antônio Luiz de Oliveira, ele tem feito um trabalho muito bonito de devoção popular em torno da figura de São José, com bênçãos, com orações, com novenas, com objetos, sabe? E isso vem tudo de encontro a essa necessidade de expandir o conhecimento e a devoção de São José, Frei Lucas. Aqui nas redes sociais também, o Centro de Espiritualidade está promovendo bastante coisa. Então, você que está nos acompanhando e que não curte ainda a página do Centro de Espiritualidade, o perfil do Centro de Espiritualidade aqui no Instagram, faça isso depois da live, no final da live. Também nós temos uma página no YouTube. Procure lá no YouTube, Centro de Espiritualidade Josefino Mariliana. Esse é um canal que está começando, mas vai ser postado muito material. O Padre Mauro falou de pessoas que não têm, às vezes, o hábito de ler. Então, aí a gente tem material de vídeo, a gente tem material de áudio também através do Telegram. Aí na página do Centro de Espiritualidade no Instagram, se você for lá na página inicial, vai ter uma árvore de links lá no comecinho, onde vai aparecer, você vai clicar e vai aparecer todos os links de Telegram, YouTube, Facebook. Então você vai poder se inscrevendo nesses canais e se inscrevendo, por exemplo, nessa lista do Telegram, receber muito material sobre São José. E a congregação tem se empenhado através do Centro de Espiritualidade para irradiar esse conhecimento sobre São José, né, Padre Mauro? Sem dúvida. E nós teremos daqui a algumas semanas, ali no mês de novembro, nós teremos um congresso virtual. Congresso virtual de São José. É o dia 7, 8, 9, 10 e 11 de... Eu falei outubro, mas é novembro. Acho que eu falei outubro, né? É novembro. Né? 7, 8, 9, 10 e 11, quer dizer, de segunda a sexta. Um congresso virtual de São José. Na realidade, era para ser um congresso presencial. Nós já fizemos 6 desses congressos aqui no Brasil. Esse vai ser virtual. Nós ainda não tivemos a iniciativa de fazer novamente presencial. Vai ser virtual. E nós vamos usar as nossas redes sociais para esta atividade, né? E tem muitos congressos. A semana que vem vai haver um congresso internacional de São José no México. Inclusive era para eu ir para lá, mas não foi possível. É isso, reforço. Isso, agora o Padre Mauro voltou. Vamos lá, Padre Mauro, o senhor falava do México. Sim, nós estava dizendo que a Fabiana está me dizendo que já estamos quase no fim. Então, a gente vai haver um congresso semana que vem no México de São José. Esse congresso eu deveria inclusive participar. Infelizmente não vai ser possível a minha participação por muitos fatores, né? Problemas meus. Mas você veja, tem muita coisa acontecendo internacionalmente em torno de São José. E nós aqui vamos dar essa parcela de contribuição com esse congresso virtual desses dias que eu falei, eu acho que vocês já pegaram, dias 7, 8, 9, 10 e 11 de novembro. E a gente vai anunciar isso daí outras vezes também, né?
A Conferência dos Religiosos do Brasil está pedindo a divulgação, nós vamos enviar para vocês para poder espalhar essa divulgação entre os religiosos, tá bom? Obrigado aí a CRB. Enfim, amigos e amigas, nós estamos chegando ao final de mais uma live. Essa é a segunda live sobre São José. Padre Mauro, deixe esse espaço para suas considerações finais. É muito bom falar, é muito melhor ainda conhecer, e seguramente é extraordinário a gente entender todo o mistério de Jesus Cristo e de quem está próximo a Ele, Maria e José. Que a gente possa fazer um caminho de crescimento nisso tudo aí. Agradeço muito o Frei Lucas, agradeço demais a Fabiana, agradeço a irmã Silvana, a irmã Silmara, perdão, agradeço o Padre Zé Antônio Bertolin, agradeço o Centro de Espiritualidade e todos aqueles que nos acompanharam aqui nesta noite e que nos acompanharão depois na gravação. Eu agradeço também a oportunidade do Centro de Espiritualidade de participar desse momento. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Não se esqueça de seguir o Centro de Espiritualidade no Instagram, curtir a página também no YouTube. Próximos compromissos. Live sobre o servo de Deus, Padre José Calvi, no dia 26 de setembro, próxima segunda-feira. E no dia 19 de outubro teremos ainda outra live formativa com a presença do Padre José Antônio Bertolin, diretor do Centro de Espiritualidade Josefina, com o tema da teologia em torno de São José. Muito obrigado a todos, a todas. Boa noite. Boa noite.